é onde não existe amor mesmo. Portanto, houve um dia em que Deus disse: abandona a vida da escravidão ao prazer, ao comodismo, à indiferença. Abandona a justiça própria, fazer justiça, reivindicar a justiça por tuas mãos. Passa a viver uma vida de serviço. Eu proponho-te uma vida de reconciliação. Eu proponho-te um descanso e uma paz diferente do que aquela que o mundo dá. Houve esse dia e esse tempo. E nesse dia nós decidimos: sim, eu quero. E tornámos-nos cristãos. Entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Essa decisão foi possível porque o Criador de tudo, o Deus soberano, aquele que não sabe senão amar, em quem não habita pecado algum, fez-se homem. Fez seu o nosso corpo mortal. Aquele que não pecou tomou os nossos pecados. Os homens não o compreenderam. Padeceu, foi morto e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e a todos quanto neles cremos, faz-nos participantes da sua vida, da sua vitória sobre o pecado, a morte e o inferno. Por causa disso, nele, em Cristo, somos livres e não precisamos mais de viver escravizados a ninguém, nem a nada. Ainda podemos pecar e pecamos, mas não somos escravos do pecado. Não precisamos de viver amarrados a velhos hábitos, como vivíamos antes de conhecer a Cristo. Queridos irmãos, é isto que querem dizer os primeiros 4 versículos que vamos ler. 1 de Pedro 4 diz: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, com este propósito, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, bebedeiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Ficar para já nesses primeiros 3 versículos. Queridos amigos, apesar de termos tomado a nossa posição, apesar disso nos termos entregue a Cristo, muitas vezes nós vivemos como antigamente. Eu lembro-me de 2 pessoas, uma em Coimbra no meu tempo de estudante, quando eu tinha 20, 21, 22, não me recordo quando, outra no Algueirão recentemente. O de Coimbra era um guineense a quem eu apresentei o Evangelho. Eu falei-lhe de Jesus e esse guineense disse, ele estava muito emocionado, mas dizia que não queria deixar a vida que levava, nomeadamente não queria deixar de namorar com várias meninas, de sair, de ter relações sexuais, viver a vida como ele queria. Por outro lado, recentemente encontrei um músico e estávamos eu e a minha mulher a almoçar e ele ia tocar a seguir e ele falava de Deus e eu disse, tu és cristão? E ele dizia, bom, eu de facto não sou crente. Deus está presente na minha vida, mas eu ainda não sou crente. Não estou preparado para deixar certas coisas. E eu não quero ser falso, não quero ser desonesto. Porque eu conheço muitos que são, e eu não quero ser. Dizia ele isto. Ambos diziam que não entregavam a vida a Cristo porque não queriam deixar certas práticas, certos hábitos. É triste pensar na situação dessas 2 pessoas, mas é também muito triste e lamentável ver os crentes, os filhos e as filhas de Deus, o exército do Senhor, os salvos, os libertos, os que conhecem o melhor da vida, viverem agarrados a práticas que tinham quando não eram cristãos. A Bíblia diz, basta. O versículo 3 diz, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, bebedeiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. O texto da Bíblia diz, basta, é bastante, é suficiente. Crentes
amigos da maledicência, crentes ainda agarrados ao álcool, crentes que vivem para o estômago, crentes obcecados por sexo, crentes infiéis nos casamentos, agressores de maridos e mulheres, desrespeitadores dos contratos, crentes agarrados à mentira, incapazes de encontrar valor em fazer algum sacrifício para aliviar outros, crentes que reivindicam direitos, mas não conhecem os seus deveres, crentes que acusam e, no entanto, esperam que os outros sejam compreensíveis com os seus erros, crentes que acumulam nesta vida bens como se os levassem consigo na morte, ou como se não existisse vida além da morte, crentes que preferem calar-se em vez de confessar verbalmente Cristo aos outros, porque têm medo de perder amigos, ou de serem chamados fanáticos ou antiquados, ou talvez com medo que a vida de pecado que têm os envergonhe Jesus. A palavra de Deus diz-nos: é bastante, basta. Já o salmista, no Salmo 120, versículo 6, diz: a minha alma habitou bastante tempo com os que detestam a paz. Foi tempo demais. Queridos, houve um dia ou um tempo em que dissemos não ao pecado e sim a Cristo e o seguimos. Hoje é o dia de cortarmos relações com aquilo que nos prende. Tu e eu estamos diante de Deus no segredo, no secreto do nosso coração. E temos o desafio de cortar relações com coisas, com pessoas e até com pensamentos que nos afastam de sermos mais como Cristo, de termos uma vida vitoriosa, de sermos uma testemunha viva de Cristo, de sermos irmãos na fé mais cuidadores dos outros. Se tomares essa decisão, irmão, irmã, confia que não estás na tua própria força e sozinho ou sozinha. Se Deus te está a tocar no teu coração e faz tempo, mexendo contigo, e hoje te está a dizer, diz basta. Diz basta. Se tu sentes no teu coração isso, é porque provavelmente o Espírito Santo te está a falar. E esta é a vontade de Deus. E é a graça de Deus que te convence, assiste e aperfeiçoa. Por isso, aqui em 1 de Pedro, no capítulo 5, o versículo 10 termina dizendo-nos: o Deus de toda graça, que em Jesus Cristo vos chamou à eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Queridos amigos, nós precisamos de tomar uma decisão. Uma decisão convicta, irmãos, é uma arma espiritual. Uma decisão convicta é uma arma espiritual. Foi assim que Daniel, quando foi levado para a Babilónia, decidiu antes no seu coração: eu proponho no meu coração diante de Deus que não vou aceitar contaminar-me com a comida pagã dos reis. Do rei. Decidiu no seu coração: eu não vou me contaminar com o manjar dos reis. E nós precisamos de decidir assim. Foi assim que aconteceu com Daniel. Lembra-te como é que começamos a pregação. Os grandes cortes de relação, as grandes decisões da vida, muitas vezes não trazem compreensão e trazem mesmo sofrimento. Vejam no versículo 1, novamente. Ora, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos, fala de arma, armai-vos com este pensamento, ou seja, com este propósito. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Nós fomos crucificados com Cristo. O pecado já não nos aprisiona. Ainda podemos pecar, mas não temos que ser escravos do pecado. Então, há decisões e essas decisões trazem sofrimento. Hábitos que estão arraigados em nós, muitas vezes há tanto tempo.
Pessoas que lutam com pensamentos terríveis. Pessoas que vivem, filhos que vivem desrespeitando os pais. Pais que se ferem mutuamente. Falo mesmo de violência doméstica e às vezes dentro da igreja. Jovens desobedientes aos seus professores. Patrões exploradores. Irmãos indiferentes aos outros. Que assistem pávidos ao sacrifício de uns poucos. Que lutam incansavelmente pela igreja e não lançam mão para ajudar, para o esforço ser de todos. Vida sexual de adultério. Tanta coisa. Pequenas mentiras. E uma vida, não temos a coragem de pagar o preço de dizer a verdade. De enfrentar o touro pelos chifres. Preferimos mentir. Esta decisão, irmão e irmã, pode fazer com que sofras por seres cristão. Por isto Pedro escreveu esta carta para nos lembrar que o sofrimento é parte da nossa bagagem na vida cristã. E com o sofrimento, a alegria do Senhor, alegria no Senhor, e com uma vida vitoriosa no mundo, o mundo muda, porque o sal salga e a luz ilumina. Com decisões destas, dos crentes, as pessoas que não conhecem Deus e que buscam justiça e paz, encontram que há uma alternativa à vida que elas veem. E perguntam-nos a razão do porquê da esperança que há em nós no meio do sofrimento. Porquê é que tu, mesmo sofrendo, tens essa esperança? E muitas vêm a Cristo. Uma decisão destas torna melhor e mais saudável, torna mais bela a Igreja do Senhor. Tem efeitos morais, tem efeitos estéticos, tem efeitos éticos. Tem efeitos espirituais, porque ministramos mais poderosamente os dons uns aos outros. E logo é mais fácil seguir em frente, evangelizando e fazendo o bem, porque é impossível que isso não aconteça quando a igreja local viva, como diz o texto, vejam no versículo 7 a 11 do capítulo 4. Imaginem a igreja viver assim. Já está próximo o fim das coisas. Uma igreja que sabe que tu e eu, mesmo que o Senhor não volte agora, tu e eu podemos partir amanhã. E vivemos com essa consciência. E por isso vivemos de forma sóbria. Vigiamos em oração. Mas sobretudo, tendo ardente amor uns para com os outros. Ardente amor. Porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Queridos amigos, se tomas uma decisão dessas sozinha e a igreja não quer saber de ti, é mais difícil. Mas quando a igreja está contigo, o amor cobrirá uma multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, administrando o dom livremente como recebemos, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Falamos com respeito, ouvimos mais do que falamos, para que quando falarmos nós possamos abençoar as vidas dos outros e não sejamos pessoas que se metem na vida dos outros, mas verdadeiramente abençoa. Irmãos, como será a nossa vida quando a igreja local funciona assim? Querido amigo, querido irmão, Cristo não desiste de nenhum de nós. Não desistamos da sua igreja, dos nossos irmãos e irmãs. E neste momento, irmãos, eu queria ficar-me por aqui nesta mensagem. Gostaria muito que ficasse muito claro que temos que dizer basta. Mas esse dizer basta, como já temos ouvido aqui de forma repetida, pode trazer-nos sofrimento. E por isso o versículo 4 do capítulo 4 diz: por isso não é estranho que digam mal de vocês, porque já não alinham nas mesmas coisas. Se calhar tu tens que deixar de ser popular por pôres freio, por dizeres não a certas coisas. Se calhar vais ter que sofrer a dor de um corte de relações. Se calhar vais ter que pedir ajuda mesmo profissional às vezes, para romperes com um pensamento ou com um hábito arraigado de comportamento. Não vai ser fácil, mas no poder e na graça de Deus e com a ajuda da igreja,
É possível. Tu queres deixar... Vou pedir que estejamos em silêncio, se quiserem de olhos fechados. Tu não estás sozinho, tu não estás sozinha. E a vontade de Deus é que tu, sendo livre, rompas definitivamente com aquilo ou aquela coisa ou situação que te tem amarrado ou amarrada. Uma pessoa, um hábito, uma passividade, uma atividade, um pensamento. Tu vais ter medo de alguma coisa mudar na tua vida porque já tens o teu estilo de vida. Tu tens feito a tua vida girar de certa maneira. Talvez hoje seja dia de mudar. E vais ver que vais ter muito mais alegria no teu coração. E vais experimentar uma paz diferente. Porque aquilo que te amarra não te dá paz. Controla-te. Torna-te egoísta. Rouba-te a profundidade e o impacto espiritual que a tua vida pode ter. Então faz em silêncio mesmo no lugar onde tu estás. Em silêncio. Uma oração. E os irmãos e irmãs que por acaso não estejam a fazer essa oração, intercedam pelos outros. Por favor.